Meus amigos, o que é que nós devemos entender sobre a segunda Constituição do nosso país, a Constituição de 1891? Primeiro, precisamos retroagir, voltar a 1889, quando no dia 15 de novembro nós tivemos proclamada a República. Rompia-se com a monarquia para se instalar a República federativa e presidencialista no nosso país, que vigora até os dias atuais. Daí, instalou-se o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca e no dia 24 de fevereiro de 91 nós tivemos a promulgação da segunda Constituição do nosso país, a primeira Constituição republicana. Daí nós precisamos entender algumas das características que permearam essa segunda Constituição. Primeiro, falar que o presidente na época, Marechal Deodoro da Fonseca, convidou para que elaborasse o texto final, editasse o texto final da Constituição, o conceituado jurista, o baiano Rui Barbosa. Como nós sabemos, Rui Barbosa era um apaixonado pelo direito norte-americano. Por isso que a nossa Constituição de 91 baseou-se nas ideias do direito norte-americano. É importante a gente entender também que a República passou a se tornar a forma de governo, a forma de Estado federativa e o sistema de governo, o presidencialista. Houve também a separação, o Estado separou-se da Igreja, porque lá em 1824, no Império, onde nós tínhamos o Estado unitário de Dom Pedro I, o Estado não era laico. O Estado, naquela época, em 1824, eu estou falando, na primeira Constituição, adotava a religião católica como a religião oficial. Na segunda Constituição, não. O Estado passou a ser laico e as pessoas tiveram a oportunidade de escolher, a liberdade de religião passou a ser assegurada. É importante também a gente falar que houve também a abolição, houve o fim do quarto poder, o poder moderador. Aquele poder exercido pelo rei na época, pelo monarca Dom Pedro I, que era uma espécie de controle sobre os demais poderes. Esse quarto poder, o poder moderador, deixou de existir, passando então a vigorar apenas os três clássicos poderes: executivo, legislativo e o judiciário. Houve também na segunda Constituição a criação do habeas corpus. Isso mesmo, houve a criação do habeas corpus. E o controle de constitucionalidade daquela época era exercido pela via difusa, também inspiração do direito norte-americano. Então, meus amigos, precisamos entender que a segunda Constituição do nosso país foi a Constituição de 1891. A promulgação se deu no dia 24 de fevereiro de 91. Promulgada, democrática, com participação. Não foi uma Constituição imposta. Houve a separação entre o Estado e a Igreja. O Estado passou a ser laico. Houve também o fim do poder moderador, passando a vigorar apenas executivo, legislativo e judiciário. Forma de Estado federativa. Forma de governo republicana, sistema de governo presidencialista. Até a próxima aula, falando sobre a terceira Constituição do nosso país, a Constituição de 1934. Até lá!